Sejam bem-vindos a mais uma ronda de futebol de formação aqui na sua Rádio Estádio. O sub desta semana vai até ao Brasil, mas sem sair de Portugal, para falar com Filipe Andrade, ele que é brasileiro, mas está, neste momento, no Boa Vista, nos sub-14. Filipe é mestre no desporto para crianças e jovens. Já esteve no Rivelino Escola de Futebol e já treinou na formação dos três grandes. Nesta longa conversa de futebol, falamos de futebol de rua e futebol de formação. Será que estes dois mundos se complementam nos dias de hoje? Ou será que é de todo impossível termos os dois mundos num só? Para conferir agora. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Agradecer a todos da equipa que me receberam muito bem e todos os ouvintes. O que me traz é sempre somar, né? Somar com o conhecimento de Portugal, aproveitar essa ascensão que Portugal está tendo em ponto de vista global do futebol. Portugal hoje é uma das melhores escolas de treinadores do mundo e reconhecidíssima hoje a nível de treinadores em todos os locais do mundo. E eu vim para ser mais a adquirir esse aprendizado que talvez o Brasil deixou isso um pouco esquecido nos últimos tempos. Então, a nível de organização, a nível de treinamento, a nível tático, toda a organização, a gestão do futebol do Brasil que eu vim buscar melhorar na minha intervenção, na minha carreira, no meu contexto de futebol. O Filipe já esteve na Roberto Rivelino Escola de Futebol. E há pouco estávamos a falar precisamente disso, porque as escolas de futebol lá trabalham um pouco diferente do que se faz cá, não é? Sim. Os meninos treinam de manhã, certo? Isso. E depois à noite o campo é alugado para a prática do desporto, não é? do futebol. Sim, para adultos. E aqui é um pouco diferente, não é? Sim, exato. Como aqui tem a logística da escola ser integral, lá muitas escolas não são integrais. Então a criança fica livre à tarde para fazer o seu futebol e quem de manhã estuda faz o futebol à tarde. E vice-versa, né? A criança tem aí essa opção de poder treinar o seu futebol de dia e à noite o campo é alugado para os seniors, para os adultos. E quais é que são as grandes diferenças do futebol brasileiro para o português que encontrou imediatamente quando chegou a Portugal? Bom, a minha primeira experiência foi no Porto, né? Em 2012, 2013, na época. Na época era o Vitor Pereira, treinador, e o meu amigo adjunto dele, Felipe Almeida, que também chama Felipe, somos amigos pelo nome. Eu estagiei no Porto nessa época e percebi logo a educação dos meninos. Os meninos são muito mais educados do que os meninos brasileiros. Aqui você fala a nível tático, você fala a nível de treino, você pausa no treino para dar uma orientação, eles param, olham e prestam atenção no treinador, e te prestam atenção. No Brasil é muito difícil acontecer isso porque as crianças são muito mais agitadas, têm uma educação mais baixa, não digo nem de renda não, de dinheiro não, de educação mesmo. As crianças têm um nível mais abaixo de educação, isso se tornando o treino mais difícil de lidar, porque ele já acha que já sabe tudo, já consegue defrontar o treinador ao mesmo nível, assim, eles tentam se equivalar à sua altura, e aqui eles não se rebaixam aos treinadores, né? Eles não chegam a ser outro nível. Aqui eles ouçam, respeitam, e isso se torna muito mais o treino e a ferramenta de comunicação muito mais fácil. Acredita também que essa falha de comunicação, essa dificuldade de comunicar, tem que ver também com os problemas que o Brasil vai apresentando nos últimos anos? Sim, porque também reflete aquilo que nós falamos em relação ao país. Às vezes nós colocamos, o Brasil não ganha a Copa há não sei quanto tempo, mas também não revela jogadores há quanto tempo também. Então quando falamos no Brasil, aqui falamos das camadas de formação, no Brasil chamamos de base. Aí você fala, mas quantos jogadores da base chegaram no escalão principal ultimamente? Pega qualquer clube. O Palmeiras ganhou 20 títulos agora na base nos últimos não sei quantos anos. Mas quantos jogadores desse grupo
chegou. Deram um salto. Chegaram no profissional do Palmeiras ou que seja até outro clube. Pouquíssimos. Então a organização do Brasil está um pouco desorganizada, né? Esses fatores, né? Enquanto o Brasil fizer um padrão de seletiva, como a gente falou anteriormente sobre peneira, que o jogador tem 10 minutos para fazer um teste e tem que fazer um gol, e se não fizer ele está reprovado, não joga nada, ou enfim, não passou na peneira, não foi captado, fica muito difícil julgar o jogador brasileiro nesse contexto. O Brasil não tem um preparo de falar, olha, assim, o preparo normal, né? Porque tem clubes que ainda treinam 3 meses, o jogador fica lá, aí tem alojamento, que é uma maneira de o jogador dormir no recinto do clube. Para pelo menos não ter o encargo de pagar assim, isso, né? Da família. Assim. Então tem essas opções, mas são poucos clubes, não é todos que têm essa estrutura de trabalho. Então fica um pouco limitado. Então abre uma peneira, uma seletiva, uma captação no bairro, já enche de 100 atletas, e não tem vaga para esses 100 atletas. Só vai ter 10 vagas. E às vezes nem essas 10 vagas são preenchidas. Às vezes eles cobram um valor que às vezes esse jogador não tem esse valor para participar dessa peneira. Às vezes não tem a sapatilha para ir pro jogo, não tem equipamento. Então é uma situação bem precária esse lado do futebol. No entanto, no meio da precariedade e da dificuldade, o que é facto é que o Brasil é unanimemente chamado o país do futebol, mas em termos de futebol de base há alguns problemas no que concerne também, há pouco estávamos a falar, em off, de que os pais muitas das vezes olham para os filhos e esquecem-se que eles são jogadores de futebol apenas e não são um pote de ouro, não é? Mas esse é um problema que atravessa, não é o Brasil, é o Brasil, Portugal, Espanha, Itália. Esse é um problema mais psicológico a intervenção do pai, né? A interferência do pai no contexto do futebol. Então o pai está interferindo muito, o pai está vendo o futebol como negócio. Ele não está vendo o futebol como um prazer para o filho dele, uma prática esportiva, saudável, que ele vai fazer amigos, que ele vai aprender com a derrota, aprender com a vitória, aprender com o empate. Então o pai não vê isso como uma dádiva ou uma base para a vida do filho. Ele vê isso, o filho, como negócio. Ele quer que o filho seja mais um escolhido. Ele quer que o filho entre num contexto onde o futebol existe, mas precisa entender o futebol primeiro, né? Entender como que o futebol se originou, como que o futebol, quais os benefícios que o futebol traz para o futuro da criança, o que o desporto representa a nível saudável, a nível de saúde. Então o pai está deixando isso um pouco de lado para segundo plano e colocando a competição do filho, que o filho tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro em todos os aspectos. Muitas das vezes os pais que têm esse comportamento errado para com o filho, a maior parte das vezes não deram nada no futebol e muitas vezes transportam essa frustração para o próprio filho. Sim, o pai fica com essa lembrança que ele não deu certo, então ele acha que o filho deve dar certo, mas ao peso do nível dele. Só que no tempo que o pai jogava era um outro tempo, um tempo que ainda tinha olheiros, que ainda tinha poucos clubes, mas o futebol era visto mais como uma forma de lazer, né? A Holanda, a Laranja Mecânica, eles eram muito amigos, aquele grupo, né? Eu falo aquele grupo como exemplo, mas existem outros também. Mas aquele grupo, eles eram muito amigos. Quando o Cruyff menciona que os jogadores eram amigos dele, que ele jogava futebol como se estivesse brincando, o que ele sempre falava, jogar simples é difícil e fácil é jogar, é desorganizar o futebol, é muito fácil, né? Então o que isso reflete? Reflete também um pouco a tecnologia. As crianças não conseguem hoje ir na rua jogar, ficam presas na consola ou presas em casa com a internet, e as escolas também, sendo integrais, a criança mora na escola e visita a casa com frequência, né? Ela não consegue hoje dividir isso. Antigamente os pais iam buscar os filhos à rua porque já estava tarde e era hora de jantar, ou enfim. Agora é precisamente ao contrário, não é? São os pais que pegam nos filhos e tentam... Sim, agora a situação se inverteu devido à segurança. Principalmente no Brasil, não há mais lugares seguros para falar que vamos bater uma bola, vamos jogar um futebol na rua, vamos se juntar, tomar um refrigerante. Já não tem mais esse contexto, que aí as crianças estão presas aos telemóveis e nos próprios recreios das escolas, onde eu estive a estagiar agora há pouco tempo num colégio, e eu supervisionei o recreio e vi várias crianças, além de jogarem futebol, que eu estava lá para dar a bola de futebol, eles ficavam no telemóvel. Então inverteu muito a situação. Ficou, como você disse anteriormente, ficou em segundo plano, e o primeiro plano é tá no telemóvel e estar ali entretido com o vídeo e deixando o lado do futebol de lado, o lado do futebol de lazer, né? Onde o futebol cresceu
sendo um lazer. Por falar em futebol, o Filipe tem, para além da formação de clubes, é formado em Educação Física, entre outras vertentes. O que é que o Filipe, do que estudou, consegue trazer para o futebol prático? Para o futebol prático eu consigo trazer que o lado psicológico, ele, não vou dizer que vem em primeiro lugar, mas ele vem como fator crucial durante todo o período que a criança joga futebol, porque se ela está motivada, ela vai dar o melhor dela a nível físico. Se ela não está com o físico 100%, isso, se tratando, se consegue melhorar, consegue se tratar. Mas a nível psicológico, o nível mental é essencial para a criança ser uma pessoa do bem, pode ser dentro do futebol ou não, porque o músculo mais importante dentro do futebol é o cérebro. Então, é o que a gente sempre fala no treino, as pernas são para ajudar, o cérebro é que manda. Então, as tomadas de decisão são referentes o que passa no cérebro. Um jogador passa a dar 6 mil tomadas de decisões no jogo. Então são muitas decisões. São muitas decisões, o olhar, o pensamento, a parte de visualizar, a parte corporal. Então são muitas decisões há muito tempo. O futebol exige muito disso. E é bom que ele esteja bom psicologicamente para poder tomar essas decisões, não é? Porque quando a mente está baralhada, na maior parte das vezes isso nota-se nos pés. Sim, porque o jogador às vezes pode estar muito bem fisicamente, pode correr 100 metros em tantos segundos. Mas correr mal. Mas, sim, pode correr mal, mas tá com a cabeça lá na casa, ou às vezes pode ter uma doença na família, aí que às vezes entra a psicóloga nesse lado de intervir, o lado familiar do jogador, tanto o jogador de base que precisa mais disso, que ele não é um jogador ainda pronto, vamos dizer assim, um jogador pronto dos 25 a 30 anos, que é um jogador que já tem todo o conhecimento, já tem todo o valor do futebol aquisitivo. Então o jogador de formação, o que é o jogador de formação? É formação, ele está se formando um jogador de elite. Se ele não se formar um jogador de elite, ele vai se formar um cidadão, um ser humano, uma pessoa que, digamos, ser correta. Por isso que o treinador tem que ser um espelho, o treinador tem que ser um exemplo a ser seguido na formação. Há pouco, ainda agora falou exatamente da psicóloga. No Boa Vista há essa psicóloga, sim. Não só no Boa Vista, mas como em muitos clubes. Sim. Qual é a importância desse trabalho mental para com as crianças? Ela faz um trabalho que muitos pais às vezes precisam entender a importância de, por exemplo, o jogador não é convocado para aquele jogo. E é lógico que tem meninos que são 14 anos ainda choram, ainda lágrimas, né? Não é meninos que ainda, tudo bem, não foi convocado. Isso depende do psicológico de cada um. Há outros que ficam muito tristes, é claro, todos querem jogar, mas não há lugar para todos. O futebol é assim, não há lugar para todos. Então a psicóloga está ali para amenizar essa dor, essa frustração, para tentar reverter esse quadro e fazer com que ele mantenha o nível dele de treinamento perante aos outros, que na próxima vez ele vai conseguir. Como eu falei anteriormente, às vezes não é o momento dele, às vezes aquele jogador no sub-13 não é o ano de explosão dele, às vezes ele precisa chegar no 15 para amadurecer. O ano dele é aquele do 15, precisa chegar no 18 para amadurecer. Ou às vezes ele pode chegar no 18 e também ser a queda dele, porque ele vai ver que tem outros jogadores no mesmo nível dele e às vezes vai se regredir. Então há jogadores, como falamos, nos altos e baixos. Eu acho que é uma situação contínua. Aquilo que ele vai continuar, ele vai almejar. Aquilo que ele não vai continuar, ele não vai almejar. Um exemplo prático disso é o Cristiano Ronaldo. Mas, né, porque na faculdade lançaram essa pergunta, por que ele marca muitos golos? E o professor deu a intervenção, falou, olha, ele treina 100 remates por treino. Se ele treinar mais, ele vai marcar mais golos. Então é relativo essa progressão do treinamento. E também a parte psicológica do Cristiano e de outros jogadores é a parte crucial, porque os pés executam o que a mente pensa. Ainda há pouco estava a falar de que o futebol joga-se muito pouco com os pés. E eu lembro-me de uma frase curiosa do Pirlo, talvez um dos melhores jogadores de meio campo de sempre. Ele disse que não era assim tão importante jogar com a bola com os pés, porque a maior parte das vezes que conseguimos ver a forma dele estar em campo era reta, era vertical. Ele nunca olhava para o chão. Ele tinha a posse da bola, olhava por cima da defesa e colocava o passe. Ele dizia que a mente é que executava o que ele fazia, não é? Sim. E muitas das vezes, pelo que eu também tenho vindo a captar e a receber de muitas pessoas do futebol de base, é que os próprios pais alimentam tanto
o facto de ele ser um grande jogador, ou pode até nem ser um grande jogador, que muitas das vezes as crianças perdem-se nos pensamentos. Às vezes as coisas se perdem por questões emocionais. Às vezes os jogadores no campo, eles mentalmente, às vezes se preocupam com aquela função, como você falou anteriormente. O treinador ali falou pra mim fazer isso, mas eu queria... Ele já antecipou a jogada. Então aquele jogador que a gente fala inteligente, os mais valiosos, são aqueles que antecipam a jogada antes do tempo. Eles antecipam, eles já adiantam, eles sabem que vai acontecer ali depois. Se ele der aquele passe ali, já tem um outro entrando ali. Então a leitura de jogo é a diferença dos jogadores. Tudo é um tempo. Tempo de passe, tempo de recepção, tempo do arremate. O jogador que controla o tempo de bola e o tempo mental e a leitura de jogo, esse jogador que é um grande craque. Tem os 3 elementos essenciais para colaborar com qualquer equipe. É difícil? Mas igual o Xavi. O Xavi mexia o pescoço 6.000 vezes antes de pegar na bola. Mexia, no jogo todo, mexeu o pescoço, porque ele tá sempre a olhar tudo, sempre a olhar. Então isso tornou-se uma característica dele, como exemplo. Agora está no Boa Vista e falou que é treinador adjunto, não é? Sim. Para o caso é treinador estagiário, como dizem, de sub-14, mas o que é que as crianças têm vindo a receber do Filipe? Gostam da sua forma de treinar? Eu como dou poucas intervenções, por ser o terceiro treinador, a gente tem todo um trabalho periodicamente planejado, não é? Até em termos de intervenção, em termos de comunicação com os jogadores. Nos momentos em que estive com eles, demonstrei primeiramente confiança, porque eles sabem que eu venho de fora, e quando eu às vezes estou num momento mais distrativo com eles gostam que eu faço algumas firulas com a bola, umas fintas, coloco a bola em cima da cabeça. Eles gostam de ver o futebol arte, que talvez aqui não tem um pouco. Então eles gostam um pouco no Brasil disso. É natural. Sim, é natural, porque como a gente comentou no outro bloco, a rua foi o berço do jogador brasileiro. E depois do rua, ele passou pro futsal. E o futsal é um jogo de tomada de decisões a todo momento. E que os jogadores... Bom, o Denilson, por exemplo, saiu do futsal, que é um jogador que era muito rápido nas fintas e tal. Então ele é um exemplo clássico que saiu do futsal. Só que depois outros jogadores, no nível do Denilson, por exemplo, já não saiu outros tantos, né? Então o que a gente quer dizer com isso? Então trazer um pouco para eles essa individualidade, essa malandragem do jogador brasileiro. Aqui chama-se ratice. Essa ratice. Então essa arte um pouco para ver se eles, no momento que eles têm que ser individual, eles lembrarem, poxa, eu vou fazer o que o Mister falou, vou dar uma finta, vou pedalar, vou para cima deles, independente do tamanho. Então é mostrar para eles um pouco esse lado ousado que o futebol tem, que é a ousadia do 1 contra 1, da arte do drible. Há pouco estávamos a falar em off e o Silas, o Jorge Silas, o treinador de Sporting, numa entrevista que deu há pouco à Sporting TV, falou exatamente disso, que neste momento o futebol de rua, o futebol puro, por assim dizer, de bola no pé, já não existe, que as escolas de formação muitas vezes acabam mesmo por censurar de certa maneira isso. Concorda? Sim, concordo, porque a segurança também deixou de ser... se tornou prioridade para os pais. Então, uma criança vê um prédio que às vezes vai na rua, não tem um campo para jogar, às vezes, as ruas têm muitos carros, então as crianças não podem estar na rua porque não podem estar seguras e não tem ninguém para vigiá-las. Podem fazer arte ou enfim. As escolas impedem de trazer a bola de futebol porque pode quebrar uma parede de vidro. Então, tudo está a colaborar para que esse cenário aconteça. Se as escolas falam, não, podem trazer bolas, brinquem à vontade, o recreio de vocês, o intervalo, as crianças vão se sentir mais à vontade, vão fazer mais amigos, vão ter mais contato com a bola, que é isso que o Silas menciona. Falta mais contato, perdeu um pouco essa raiz dos jogadores de antigamente. Como no Brasil, não tinha peneira e teste, era nos olheiros. Os olheiros que iam atrás dos jogadores. Depois montaram seu negócio, aquilo se tornou peneira e teste para ver quem está no nível. Mas pode ser que aquele jogador não esteja no nível naquele ano, como nós falamos da fase de maturação de cada jogador. A maturação é o processo de maturidade. Cada jogador tem o seu processo. Uns mais lentos, outros outros que conseguimos observar é na genética. Quem tem mais pilosidade no corpo tem uma genética mais
potência ao futebol. E aqueles que ainda não têm a genética não têm ainda o desenvolvimento ao nível dos outros. E ainda assim não se deve custar as pernas. Exatamente, então acaba ficando abaixo, e até também aquela questão do ano. Eu sou 88. Quando eu jogava com os meninos de 87, eles eram muito melhores do que eu. E é só melhores ano de diferença. E é só um ano de diferença. Então faz muita diferença. No futebol, a diferença é brutal nesse contexto. Então, como o Silas, né, resumindo o que o Silas disse, essa raiz não existe mais por esses motivos, né? A segurança, o fator rua, o fator das crianças também estar presas à tecnologia, as escolas impedir de trazer bola. Então, tudo ajuda, não é? Tudo ajuda a colaborar para esse cenário, infelizmente. Eu falei de Sporting e o Filipe, curiosamente, já esteve nas 3 escolas dos 3 grandes, entre outros, obviamente. Já esteve no Sporting de Alfena, creio eu. Sim, certo? sim, isso. Esteve no Benfica, esteve há pouco, falou no Dragon Force. Quais é que foram as diferenças que encontrou nas 3? Bom, no Porto, para começar no Porto, como foi a primeira, no Porto é uma não vou dizer que é mais pressão, porque quando você tá no ambiente daquele, é muito mais pressão. Às vezes um jogo treino, eles querem ganhar até aquele jogo treino que às vezes você só tá ali querendo ver alguns contextos ou pormenores. Então ali não é a cobrança, eu digo, a pressão de ser treinador ali é muito maior. Tanto num jogo amigável, quanto num treino, a energia que emana dentro do ambiente a energia psicológica dentro do ambiente de treino é muito mais forte do que as outras que eu senti. No Benfica, como o Benfica é lá de Lisboa e eu apenas treinei uma franquia daqui, era um pouco mais limitado quanto a esse lado. Tinha mais... No dia do jogo, tinha mais peso a camisola. Eu senti isso. Eles tinham muito medo. E fizeram uma pesquisa psicológica também. A camisola vermelha dá um pouco mais de medo. Transmite muito medo, né? Porque parece que o time que usa vermelho é muito bom. Tem uma pesquisa psicológica um estudo feito no Brasil sobre isso. Sobre as cores. Então, quando você usava o equipamento do Benfica, tinha um impacto muito mais forte. No Porto, a pressão no treino. A pressão de vestir aquela camisola. E no Benfica, a pressão de ser o Benfica. Já no Sporting não era nem pressão e nem muito por ser Benfica. Era mais no meio termo. Algumas equipas olhavam assim, o Sport, outras equipas já respeitavam um pouco mais, mas a nível de treino era mais tranquilo, era um ambiente mais familiar, era mais tranquilo a nível dessa energia, dessa de certa maneira, mais brincar com a bola do que... Sim, eu tive mais liberdade no Sport, onde fui meu primeiro ano como treinador principal. No Benfica, fiz 2 épocas no Benfica, uma como adjunto e a outra também como treinador principal estagiário, mas tive menos contato com os meninos a nível de colocar o modelo de jogo, planificar o treino. Fiquei ainda mais como adjunto no segundo ano também, embora fiz o estágio como treinador. No esporte eu tive mais liberdade para pôr o meu jogo, então fiz os meninos... a minha prioridade no esporte sempre foi a integração e a amizade. E o futebol como terceiro objetivo da época. Foi o meu objetivo no esporte. Porque muitas vezes há casos em que o jogador não é particularmente brilhante individualmente, mas sabe que por trás tem um background, tem um jogador que o apoia, e muitas das vezes é o grupo em si que faz uma equipa. Porque muitas vezes há pessoas que dizem assim, mas aquele joga melhor, toca melhor a bola, mas não se encaixa na forma de pensar de uma equipa. Certo. Isso tem um pouco o questionamento da exclusão, né? É uma palavra às vezes muito forte de se usar, porque hoje fala que tudo é bullying, então vamos deixar um pouco o bullying de lado e colocar a exclusão. Por quê? Quando nós temos um grupo numa escola, onde que seja um exemplo, numa escola, sempre vai ter aquele grupo dos recreios, são vários grupos, então quem tem lanche vai estar com quem tem lanche. Quem não trouxe lanche vai estar sozinho, ou se não tem telemóvel também não está no grupo. Então, geralmente, quando começa o ano, eu me lembro da minha época de escola, eu já queria saber quem que era novo para saber se joga bem, para saber se ia pro grupo da sala, né? Para fazer se ia jogar no time da sala. Então isso, no Brasil, era uma das preocupações.
E não saber se o menino era legal, se ele era boa pessoa, se morava perto. Então o futebol já começava daí. Quando começava o ano na escola, todo mundo já queria saber quem era novo para saber se jogava bem para entrar no time da sala, da classe, né? Como diz aqui também, classe. Então, esse contexto que você mencionou agora, de ele já conhecer o grupo, ou eles chamam o menino porque é amigo, ou eles chamam pelo futebol, ou uma ou outra. Se você é meu amigo, mesmo se você não joga bem, você é meu amigo, você está no grupo. Se você não joga bem, dificilmente vai ser chamado. É como você dividir o grupo e talvez por exemplo, aquele menino que tem às vezes um sobrepeso maior que os outros, ele acaba sendo excluído, ou vai para a defesa, vai à central por não correr, ou vai à baliza. Por quê? Porque ele é excluído de uma maneira que o futebol foi educadamente assim pelo recreio. Tem menino que chega lá, professor, eu não gosto de jogar, mas eu quero ser o árbitro do recreio. Posso? Tá bom. Então, tem menino que gosta de ser o árbitro, vai ser o árbitro do recreio. Então, isso depende muito de grupo para grupo. Então, no esporte eu consegui fazer mais integração. Todos os meninos iam em todos os aniversários. Fizemos diversos convívios entre eles. Então, eu tinha um grupo muito unido para fazer aquilo que eu queria a nível de jogo, independente da derrota, da vitória ou do empate. Evidentemente que a parte da competição é absolutamente indissociável da prática do futebol. A derrota e a vitória fazem parte dos 90 minutos, ou dos 120, como quiser. E ainda agora falou de uma questão muito engraçada, muito curiosa, que gostava logo de saber quem é que poderia ir para a turma. E um dos momentos grandes da prática do desporto, do futebol, do handball, do que seja, é uma pessoa que tem 10 anos e começa já a formar a sua equipa. E muitas vezes os torneios interescolas, ou mesmo interturmas, são talvez os primeiros apontamentos de vitória que um jogador tem. Muitas das vezes até é encarado como... não, mas eu ganhei aquele Interescolas em 1990 e sim, aí que era sim. bom, não é? Sim, porque quando a gente tinha muita rivalidade, quando na rua, essas crianças que jogaram Interescolas, provavelmente elas não jogavam na rua. Porque na rua a gente falava rua de cima contra a rua de baixo. Exatamente. Então fazíamos o chamado no Brasil contra. Vamos tirar um contra hoje? Então esses contras viraram a rivalidade no intervalo. A gente sempre queria ganhar daquela classe maior do que a nossa, o 7º contra o 8º ano. Então, que gerava muita rivalidade em a gente fazer equipas fortes para poder competir ali. Mas é como você falou, era uma competição saudável, que embora um ganhava, outro saía derrotado, ninguém brigava, ou ninguém saíam tristes, saíam assim, mas depois no dia seguinte tinha outro recreio, aí tinha outro mais, jogo, no outro dia. Tinha mais no outro dia, então aquilo era muito, isso dá muita saudade. Das jogos interclasses, que era mesmo uma medalha simples que a gente ganhava, era para nós muito, muito gratificante na nossa época. Na minha época que eu peguei também essa época de jogar interclasses. Evidentemente que o Filipe também, pelo que aporta a nível da sua formação, também estive a investigar e dá palestras sobre futebol. Qual é a mensagem que tenta passar sempre? Eu ministro 2 tipos de palestras, né? A minha palestra de motivação, que foi feita através da minha monografia, quando eu fui licenciado e bacharelado em Educação Física. Então, tanto é que na monografia eu contei a história do Cristiano Ronaldo, que ele tinha operado o coração quando era criança, e quando eu falo isso na palestra, muitas pessoas não conheciam a história dele. E então, foi ele como exemplo... Foi. E a mãe dele que sempre falou para ele, não, agora você tem que treinar, e depois que ele foi pro esporte, mas antes disso ele fez uma operação. Então tem todo um contexto antes da história, aquela história também daquele rapaz que passou a bola para ele, quem marcasse o golo entrava na equipa, e o rapaz falou, olha, Cristiano Ronaldo, você é melhor que eu, vou passar a bola para você marcar. E o Cristiano Ronaldo deve a vida para essa pessoa, não sei se foi teste no esporte ou num clube antes, para poder ser selecionado para uma equipa. Então, histórias como essa são histórias motivadoras, né? Histórias que as crianças colocam na mente, que fala, poxa, o exemplo do Cord, que é um exemplo do menino deficiente, que eu coloco sempre a foto na minha palestra. Pô, esse menino não tem os pés, nasceu sem os pés. Poxa, eu reclamo que a minha mãe não comprou uma sapatilha para mim. Então, quando eu coloco essa questão para criança, porque a palestra eu dou para crianças e pais, essa formação, e eles olham e falam, poxa, então eu não vou reclamar se meu pai não puder comprar a sapatilha esse mês, porque eu sei o quanto custa. Olha esse menino que não tem sapatilha. Então, é aquele velho contexto, aprender a dar valor às suas coisas e não reclamar das coisas que você tem. Então, a palestra foca muito nesse sentido. Valor à vida, valor às coisas. E pequenas coisas materiais
deixar em segundo plano. Então a minha palestra foca nesse sentido. Já quando eu dei formações de futebol, inclusive no Brasil, eu fiz um congresso, antes de vir para cá, fiz um congresso em agosto, vieram muitas treinadores argumentar. Felipe, o que se treina lá que pode melhorar aqui? O que se treina aqui? Falei, pessoal, a organização de lá. A organização que aqui nós não temos. Né? Então, a nível de futebol, que mensagem que eu deixo? Treinador, sejam originais, mas não deixam a criança perder o foco de ser criança. Saber subdividir, saber dividir, saber equilibrar o brincar do futebol competitivo. Saber subdividir isso. A criança é feliz brincando aqui? É feliz? Pronto. Então deixa ela feliz. Não mude a felicidade dela em prol de você. Por isso, quando falamos do treinador de formação, é muito mais importante esses exemplos que eu dei, como eu falei desse menino. Tá no Sub-13 hoje do Passo Ferreira, foi meu jogador no Sub-9 do Porto, hoje tá no Passo, me encontrou, queria me dar um abraço, e isso para mim é gratificante. É mais gratificante de qualquer título distrital que eu ainda não ganhei, ou enfim, vou ganhar títulos, ou enfim. É muito mais gratificante essa construção da vida do que os títulos do futebol. Pro futebol de formação A mensagem muitas vezes é mais importante do que os 3 pontos. Sim, exato, porque é um aprendizado que ele vai levar pela vida toda, lembrar daquilo que o treinador marcou a vida dele. Como eu tenho alunos que ainda me conhecem, pais que ainda me conhecem, vê, o Felipe e tal. Então tem um pessoal que me conhece aqui em Portugal, por eu ter passado pelos 3 clubes, né, então a diferença, eu não comentei da diferença pro Boa Vista agora, pros 3 que já comentei agora, que eu tô num contexto de competição. Como era só academia, tinha muita preocupação em agradar o aluno, às vezes a preocupação em agradar o pai. Ali no Boa Vista não, é o treino, o pai já sabe como é que funciona, né? Ele não tem o arrendamento para pagar, né? A renda então é diferente a logística. Então é uma logística com outro objetivo, o objetivo de competir para aquela turma, e quem evoluir, quem não evoluir vai ficando pelo caminho ou tem a dispensa. Então tem essa progressão. Então tem que ser um grupo preparado. Nem todos dão jogadores e nem todos vão progredir no 15. Outros vão ficar pelo caminho, vão fazer 15 anos, mas podem amanhã ou depois, como eu falei, o exemplo do violão, tocar guitarra ou não querer mais o futebol. Por isso que às vezes a gente dividindo o grupo na formação, por exemplo, menino de 7 anos, às vezes nós temos um grupo, vai dividir o grupo em 2. Muito bem, esse grupo de 7 anos e esse grupo de 7 anos. Vamos fazer A e B, o chamado A e B, que eles falam na formação. Quando se faz muito A e B, tem que se tomar cuidado, porque o A pode ir muito bem e o B pode nunca mais querer o futebol na vida. Pode deixar de desmotivar de tal maneira os desmotivar jogadores. de tal maneira que ele vai ficar com trauma de futebol para a vida inteira. Isso pode gerar uma doença pro pai. Isso pro pai corrigir com o tempo demora, porque o pai vai ter que despertar nele uma outra coisa que ele gosta. Então, por isso que eu falei, saber equilibrar a criança no contexto do futebol é uma missão difícil. Muitas das vezes é mais do que reconhecido que muitos jogadores de tarimba mundial agradecem aos treinadores de formação porque nunca deixaram de acreditar neles. Porque souberam equilibrar essa diferença de ganhar, ou que seja, se chegar na elite ou não chegar, ou souber brincar. Quando você é criança, você tem que brincar. Igual esses meninos que nós estamos tendo de 14 anos. Ainda são meninos que dependem dos pais, lógico que já tem uma cabeça diferente o outro, mas são crianças. Brincam, você faz qualquer brincadeira, estão sempre a rir, eu faço às vezes umas firulas com a bola, eles estão sempre a pedir para mim fazer as fintas com a bola, e eu faço, e eles ficam maravilhados com isso. Então eu sempre tento equilibrar isso. Quando tem que ser exigente, eu sou. Na parte da ativação, no aquecimento, sou exigente, falo para eles pararem com a conversa, para se concentrarem, para fazer um bom aquecimento. Mas quando eu tenho que brincar, eu brinco com eles, converso e tudo corre da melhor maneira. Uma das grandes diferenças que por vezes se encontra no futebol brasileiro para o restante é que muitas vezes no aquecimento a bola está sempre presente, não há forma de retirar. No futebol, mesmo no português, a bola só vem depois do aquecimento. No Brasil, não sei se concorda. Não, assim, isso tem uma certa agora. Esse essa discussão já é um pouco engraçada, porque já vem muito discutida lá no Brasil ao nível do que é o aquecimento. Por exemplo, aqui no Boa Vista fazemos a ativação, apenas ativar. Seja 10 minutos, é uma ativação. Ativamos, então assim, não é aquecimento de deixar o jogador a pingar de suor. No Brasil, o que está acontecendo? Muitos treinadores ainda mandam por exemplo, tem uma hora de treino, mandam os jogadores correrem em volta do campo e deixam ficar correndo lá, achando que vai ficar aquecendo, sendo como você mencionou agora o exemplo.
Mas E às é vezes melhor. é aquela corrida sem aquele ritmo, não é? tempo, é aquele tempo que podia estar ali com bola, interagindo, que é muito mais rico do que dar voltas em campo. E o jogador não gosta da volta em campo, já começa daí. O jogador odeia Vai dar a volta em passo campo. às vezes, não é? Pois, o jogador não gosta. Agora, se é um treinador que você quer fazer isso, você vai fazer uma coisa que o seu jogador não gosta, eu acho demasiado arriscado e demasiado também. que eu não faria. Né? Não que eu não mandaria correr porventura ou se o mister mandasse, não é esse contexto que eu quero dizer, mas eu digo a nível de treino, de jogo, eu só tenho 1 hora, vamos ficar mandando eles correr quanto tempo? Então se tornou uma discussão isso. Tem um filme que chama O Fuga para a Vitória, que é um filme do Sylvester Stallone com o Pelé, e lá pode-se ver exatamente o treino analítico lá dos anos 50, que é que eles faziam aqueles abdominais, um jogando bola pro outro, aquele treino totalmente analítico. Aquele filme mostra muito isso. E eu utilizei esse filme numa apresentação que eu falei de modelo de jogo, e eu utilizei esse filme. Então o que esse filme mostra? Que se a gente colocar a metodologia dos anos 50, que seja analítica, ou que seja uma forma de treinar os anos 50, hoje, em todos os clubes, alguém vai sair campeão. Pode não ser produtivo para os jogadores de hoje, porque a bola hoje é mais leve, os gramados já são mais top, tem um estádio com iluminação e tudo que antigamente não tinha, os recursos que tem hoje. Então talvez se o Pelé tivesse a bola de hoje, ele fazia muito mais gols do que fez no passado, na época dele, que hoje acho que inclusive é aniversário do Pelé hoje. Não falha a minha memória. Certo. Sim, hoje é aniversário do Pelé, sim. Senhor. Pelé, se você está nos ouvindo, feliz aniversário. Feliz aniversário. Então, voltando no futebol dos anos 50, se todo mundo voltasse a treinar exatamente antigamente a nível de metodologia, alguém vai ser campeão na mesma. Então o pessoal tem que entender um pouco isso. E por que não pegar um pouco do que era antigamente, que, entre aspas, dá certo, a nível de organização, que deixou escapar hoje? Então fica uma pergunta. Não é? Atendendo que tem, obviamente, como já aqui falamos, muita base de futebol brasileiro e de futebol português, o que é que o Filipe denota mais no futebol português que pode levar para o Brasil? Eu noto mais a nível do treinamento, né? Começando a nível de treinamento, que aqui a organização do treino ela é muito mais periódica, ela é muito mais trabalhada do que no Brasil. Então tem um plano de treino, tem um morfociclo padrão, semanal, tem um macrociclo do ano, então você sabe tudo o que vai acontecer, tá tudo ali por escrito. Lógico, pode não acontecer, pode ali ter um ajuste ou outro, mas assim, tudo tem uma maneira de falar, uma pedagogia, uma maneira de seguir o planejamento anual do clube. E lá no Brasil já não é tanto. No Brasil, vamos colocar um exemplo bem clássico. Aqui, o treinamento do futebol de 7, uma equipe de sub-10, muito bem. E depois vai entrar a equipe de sub-15. É um outro treino, é um outro treinador com uma outra filosofia de treino, com outro tipo de treino. No Brasil, não. É o mesmo treino, só que a gente fala assim, mais puxado. Dá mais puxado, põe mais comprido o exercício. Então, assim, não é tão periodicamente trabalhado igual aqui, assim como o futebol de 7 lá, todas as escolas treinam no mesmo campo e não subdividido igual aqui, que treina nesse espacinho, treina uma equipa, então o campo de futebol de 7 é dividido em 4 partes, lá não, tem que ser um de cada vez, porque às vezes o pai paga que o filho quer jogar, então eles são obrigados a jogar o 7 para 7, todo treino tem que ter um jogo, porque é cultural que o Brasil, a escola de futebol, se você der um treino, só treinamento e não der jogo, os pais não pagam mais mensalidade. Os pais deixam de matricular o filho porque eles querem ver o filho jogar. Tá aí aquela questão que nós falamos anteriormente. Está enraizado que o filho é obrigado a jogar. E aqui damos mais importância ao treinamento. Não que não damos importância ao jogar. Damos também, como diz o professor Vitor Frade. Damos importância ao jogar. Inclusive tem um livro do professor Vitor Frade que é Curar o Jogar. O que ele quer dizer com esse livro? Só o título. Ele quer curar a maneira de jogar. Então ele é um professor muito preocupado com os pormenores de cada jogo. Então é difícil você fazer essa ponte entre o curar uma raiz que só pensa em jogar e não quer saber de treinar e chegar num outro contexto onde o treinamento é a base do jogo. E numa última pergunta... É muito falado no Brasil que, por ser pentacampeão mundial, por ter todo tipo de títulos e de craques, e de que, por vezes, nem precisa trabalhar muito o jogador brasileiro,
O que é que pode dizer a esses treinadores que às vezes pensam que porque já ganhamos, só podemos ganhar outra vez? O que é que o Filipe consegue dizer sobre isso? Essas expressões tem várias, né? No Brasil tem muitas. Às vezes o jogo só acaba quando termina. Tem várias expressões assim sarcásticas dos treinadores, né? Então vai um pouco com o perfil de cada um. Olhando como exemplo hoje, né? O Jorge Jesus, por exemplo, que muito se fala no trabalho que ele está fazendo, às vezes muitos defendem ele lá a nível da didática dele, a metodologia que ele aplicou no futebol, que revolucionou os outros, e muito se fala que ele tinha uma equipa forte, que qualquer treinador com aquela equipa forte conseguia também chegar no nível que ele está. Eu vou muito pelos dois lados, porque a equipa dele é forte, só que quando vem uma metodologia de fora no Brasil, a gente respeita mais. Por quê? No Brasil tem a cultura do importado. Por exemplo, você vai pôr um piso na tua casa, esse piso leva esse que é importado, não leva o nacional. Então você acaba levando o importado. No Brasil é muito isso. Então o Brasil não tem nada culturalmente feito pelo brasileiro. Por isso que muitos, não é nem questão falando em política, muitas vezes quando a gente fala nessas questões do Brasil, é uma questão que o Brasil ainda é colonizado. É colonizado porque precisa de alguém de fora mostrar o que o próprio Brasil é capaz. E é isso que o Jorge Jesus está fazendo. Mostrando que os jogadores têm capacidade, né? Foram até convocados para a seleção. Então o pessoal respeitou mais ele do que um outro treinador que tem a fama, entre aspas, no Brasil, de ser ex-jogador e achar que sabe tudo do futebol. Não é? Inclusive o derby de hoje à noite é o Grêmio com o Flamengo e o Jorge Jesus. Vai vir com a metodologia dele, formado, contra o Renato Gaúcho, que fez um bom trabalho no Grêmio, faz uma boa gestão, mas ainda tem a fama. Tem a fama que ele é jogador que sabe tudo, não que ele saiba ou não saiba. É uma questão de uma variação. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, de fora, nós trouxemos aqui um convidado que já sabe como é que é o contexto daqui, vai saber muito mais do que eu, porque ele nasceu aqui, ele sabe como é que é o contexto daqui. Eu ainda não sei. Eu ainda estou aprendendo o contexto daqui para mim ter a minha base de intervenção. Não é? Numa última pergunta, Filipe. À vontade. Qual é o seu sonho no futebol de formação? Meu sonho no futebol de formação é ver que os alunos sejam felizes treinando, porque eu acho que não tem preço quando você vê um aluno te dar um abraço, vem um aluno querendo afeto, e o mundo não precisa de futebol, o mundo precisa de amor e carinho. O futebol ajuda no amor e carinho, na integração, na união dessas crianças, na amizade. Então, às vezes, o futebol ele atravessa outros caminhos que eu não gosto, particularmente. Lógico, tem vários outros, a nível de empresários, ou enfim, a nível aí já a discussão vai longe. Mas a mensagem que a minha maior felicidade de ver na formação é ver os grupos que continuam ainda sem ser desfeitos. Embora a gente tenha que sempre ficar, se você pode subir de escalão, por que não sobe? Depende daquilo que a criança quer. Se ela quer subir, dá a opção dela subir, deixa como opcional. Se você acha que ela vai ser uma criança melhor subindo de escalão, tudo bem, deixa ela subir. Agora, se ela não é feliz subindo, não force ela com aquilo que ela não queira. Então, como a gente falou no outro bloco, a limitação do treinador, limitação do pai, tem que ser uma coisa em conjunto. Os pais, a escola, o lado pedagógico, o lado psicológico tem que andar juntos, tem que andar de mãos dadas. E só andando de mãos dadas que nós vamos ter uma formação coerente, uma formação que o pai vai ver e vai se orgulhar e falar, nossa, meu filho tá cheio de amigos, meu filho tá super feliz jogando futebol lá, independente se ele tá ganhando ou perdendo. Vamos agora então recordar as palavras de Jorge Silas, treinador principal do Sporting. Na primeira entrevista que deu à Sporting TV, mencionou vários assuntos do plantel, o momento atual do Sporting, mas também falou da formação do clube. Sobre o assunto, Silas disse que já não há futebol de rua. A grande diferença que há, eu acho que a grande diferença que há é o futebol de rua, que se perdeu, não é? Ou seja, eu acho que os treinadores estão mais preparados e é normal que estejam, mas os jogadores a nível técnico perderam, não estão tão bem preparados, sobretudo a nível técnico, estão mais preparados a nível tático e no conhecimento do jogo, mas aquilo que eu acho que é mais importante, que é a parte técnica, estão menos preparados. Havia muito melhores jogadores a nível técnico, na minha altura e uns anos depois ainda, mas agora vai-se perdendo porque
porque os jovens não têm a possibilidade de poder jogar na rua, não têm a possibilidade de driblar 4 ou 5 como se quiserem, e então eu acho que é preciso olhar para a formação nesse aspecto também, no sentido de se arranjar um espaço, mesmo no treino, onde os jovens possam driblar as vezes que quiserem. Eu sei que há clubes que fazem, e o Sporting é um deles porque eu sei que eu acompanho muito a formação. É tudo por esta semana. O meu nome é João Rego. Marcamos encontro para a semana com mais futebol de formação e sempre aqui na Rádio Estádio. Forte abraço.